Todo mundo naquela festa achou que a sogra estava prestes a fazer um discurso elegante. Mas Beatriz sabia que aquele sorriso escondia veneno. Hoje, nossa história se passa pós-casamento, pós-altar. A festa era em homenagem ao aniversário dela, mas quem chamava a atenção era a sogra, que subiu ao palco segurando um envelope prateado como se carregasse um troféu. A mulher que nunca a aceitou esperava ver Beatriz desabar ali, bem diante de mais de 200 convidados. O que ninguém na sala imaginava é que antes daquele presente humilhante aparecer, Beatriz já tinha tomado tudo da família, legalmente. Beatriz não veio de uma família rica, muito pelo contrário. Antes de conhecer Daniel, ela trabalhava como ajudante em uma pequena loja de decoração, carregando caixas, atendendo clientes e fazendo de tudo um pouco para ajudar a pagar as contas da mãe. Era humilde, dedicada, invisível para a elite, exatamente o tipo de pessoa que Carmen dizia não merecer entrar para uma família de nome. No primeiro encontro das duas, Carmen sequer apertou a mão de Beatriz. Ajudante de loja? É sério, Daniel? Ela disse isso na frente de todos, como se Beatriz fosse uma funcionária que tivesse atendido errado um pedido. A partir dali, Carmen passou a tratá-la como serviçal. Pedia que ela ajudasse na cozinha durante os jantares, que servisse convidados, que arrumasse a mesa. Tudo sob o pretexto: "Você está acostumada com esse tipo de trabalho, não está?" Beatriz nunca respondeu, nunca provocou, nunca humilhou de volta. Ela apenas engolia o choro e seguia firme, porque amava Daniel e acreditava que um dia ele teria coragem de defendê-la. Mas Daniel nunca teve. E foi justamente esse detalhe, o fato de Beatriz ter vindo de baixo, que fez Carmen acreditar que ela seria fácil de descartar. O que ela jamais imaginou é que a moça humilde da loja era, na verdade, herdeira de uma fortuna que ela nunca ousou exibir. Beatriz e Rafael já eram casados há 1 ano. Do lado de fora, o casal parecia bem, fotos, viagens, amigos. Por dentro, a história era outra. Rafael era adorável e gentil, mas tinha uma falha que corroía tudo. Era sempre controlado por Dona Carmen. Se a mãe arredondava o olhar, Rafael mudava de ideia. Se Carmen dizia não, ele dizia tá bom. Se ela criticava a roupa ou a família da esposa, ele apenas encolhia os ombros. Para Beatriz, a ferida vinha lenta. Não era trapaça, não era traição, era a ausência de defesa. Nas pequenas humilhações, ele nunca a protegia. Nas decisões importantes, ele consultava a mãe antes de olhar para ela. Nas conversas fechadas, vinha a frase que a matava devagar: "Minha mãe tem razão." Ela tentou diálogo, tentou terapia de casal, tentou fazer o marido entender que quem não te defende hoje te trai amanhã, mas nada mudou. Enquanto tudo isso acontecia, Dona Carmen agitava os bastidores da família. Convites, discursos, quem ficava no palco. Ela sabia que a imagem era poder e controlava a imagem como se fosse rei e senhor do lar. Dia do aniversário de 30 anos de Beatriz. Festa grande, mas parte dela organizada por Carmen, que se apresentou como homenageadora. O salão estava impecável. A dona da casa, visivelmente desconfortável com algumas decisões que não vieram dela. O vestido escolhido por Carmen, a lista de convidados que incluía inimigos velados, discursos que já pareciam scripts. Durante o jantar, Carmen fez vários pequenos anúncios, menções à sorte de Rafael em ter elevado a esposa, e o tom foi coagindo o público para ver Beatriz como dívida social, não como pessoa. O desconforto virou ruído. Rafael? Ele sorria, mas havia um apagão nos olhos quando a mãe falava. Na hora de defender, ele hesitava. Se alguém se manifestava pela esposa, Carmen ajeitava o tom e Rafael recuava. Alguns amigos notaram, alguns calaram,
Beatriz sentiu o peso de cada olhar. Nos bastidores, meses antes, Beatriz já vinha planejando. Consultas com advogado, documentos prontos, contas movimentadas. Ela não contou pra ninguém. Não queria lástimas, nem a misericórdia de quem só observa. Queria uma saída limpa, digna e definitiva. Carmen sobe ao palco com aquele sorriso frio, pede silêncio, anuncia em tom teatral um presente especial para a aniversariante e entrega um envelope grande com um laço prateado. As câmeras, claro, apontam. A plateia sussurra. Algumas pessoas entendem o recado. É um pedido de desculpas? Um gesto simbólico? Dona Carmen, com ar triunfante, abre a cena. Isso é para que nossa família siga sem ruído. É melhor assim. E estende o envelope para Beatriz, como se oferecesse liberdade por caridade. Dentro, papéis de separação/divórcio com nomes, assinaturas e uma nota indicando que Rafael concorda. Tudo redigido para humilhar. Carmen espera o espetáculo. Choro, súplica, arrependimento público. Beatriz pega um envelope. O tempo parece desacelerar. Ela lê as primeiras linhas e o público já imagina o desfecho. Mas em vez de desespero, sai dela uma calma cortante. Ela respira fundo, olha para as pessoas e pede o microfone. Não para esbravejar, mas para falar com clareza. Ela começa falando do cansaço, da paixão que teve e da tristeza por ver a pessoa que amou não se tornar parceira. Explica que o problema não é a minha origem, nem o dinheiro, nem os erros. O problema é a ausência de defesa, a escolha reiterada de não me proteger. Fala sem gritar, e a sala silencia. Aos poucos, Beatriz muda o discurso. O tom fica mais contido, preciso. Ela agradece a Carmen pelo presente, coloca-o sobre a mesa e diz que aceita, mas do jeito dela. Então ela anuncia algo que ninguém esperava. Ela não é a mulher simples que muitos pensaram. Ela pede que projetem algumas imagens na tela atrás de palco. As imagens aparecem, contratos, registros de compra, extratos, contratos de hipoteca extintos. Beatriz explica, sem alarde, que nos últimos meses, enquanto Carmen planejava humilhações, ela comprou legalmente as dívidas e ativos que sustentavam a fachada de fortuna da família Duarte. Mostra notas de aquisição da empresa familiar, extratos que provam a compra da hipoteca da mansão, documentos que mostram a aquisição do hotel onde a festa acontece. A reação é imediata. Sussurros, telemóveis filmando, Carmen pálida. Rafael não consegue falar. A mãe tenta negar, mas as provas são claras e públicas. Beatriz diz: "Vocês brincaram de me expor. Eu comprei a brincadeira de vocês." Ela explica que guardou tudo em segredo porque queria ser amada por quem é, mas agora, ao ver que o amor não havia sido recíproco, resolveu usar a verdade. Rafael tenta intervir, pede calma, olhares trocados entre mãe e filho, mas a hora da verdade é agora. Ele tem a chance de defender a esposa, de encarar a mãe e dizer o que sente. Hesita. A hesitação fala por ele. Beatriz dá a ele um último espaço de escolha: ficar e confrontar a mãe ou ficar ao lado da história que ele sempre preferiu. Ele balbucia desculpas, diz que ama Beatriz, mas as palavras saem fracas. Não é apenas amor, é o medo de romper com a figura que lhe deu tudo. Beatriz pega uma caneta do bolso, os papéis de divórcio ainda estão sobre a mesa, e assina. Não é um gesto de derrota, é de liberdade. Sem lágrimas públicas, sem cenário de submissão, ela escolhe partir. Assina, diz que não quer nada material, apenas a vida que escolheu sem medo. Carmen desaba em pranto de raiva. A plateia está dividida entre choque e aplauso. Alguns a vaiam, outros aplaudem a coragem. Rafael fica branco. Há arrependimento? Talvez, mas a decisão está tomada. Meses depois, Beatriz abre uma iniciativa para mulheres que saíram de relações de controle. A empresa familiar é reestruturada, Carmen se recolhe, aprendeu a duras penas a humildade. Rafael começa a terapia. Talvez mude, talvez não.
Beatriz segue, mais forte, livre e sem precisar da validação de ninguém. E claro, se gostou da história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama um bom escândalo. Nos vemos no próximo vídeo.